Havíamos destacado em vídeo anterior que o possível referendo nas áreas em disputa de Luhansk e Donetsk poderia ter desfecho em 4 de novembro deste ano. Entretanto, tal medida política poderia ser muito antes e ascende de forma crítica para a guerra total por todo o território da Ucrânia. Em rápida decisão do vice-presidente do Parlamento da República de Luhansk, após aprovação na terça-feira, 20 de setembro, separatistas apoiados pela Rússia em Luhansk realizarão um referendo sobre a adesão à Rússia entre 23 e 27 de setembro. As forças russas assumiram o controle total da região de Luhansk após duras batalhas no leste. Autoridades nomeadas pela Rússia em várias regiões da Ucrânia que foram tomadas pelas forças russas intensificaram seus esforços para ensinar as votações sobre a adesão à Rússia em movimentos coordenados. O Kremlin ainda não comentou as perspectivas de votos para incorporar essas regiões à Rússia, mas deixou claro que os votos eram uma questão para autoridades locais instaladas na Rússia e pessoas que vivem nas regiões em disputa. O canal Área Militar havia também analisado o possível desfecho do referendo sobre o Luhansk em vídeos de análise. Caso a nova anexação ocorra, qualquer ataque por parte da Ucrânia poderá ocasionar uma mobilização geral da Rússia e uma guerra de consequências em toda a Ucrânia. Confirmando o desfecho e para se preparar para grandes devastações no futuro próximo, Vladimir Putin disse na quarta-feira, 21 de setembro, que não estava blefando sobre o uso de armas nucleares e ordenou de imediata mobilização parcial de 300 mil reservistas. O presidente russo, que durante meses garantiu aos russos que a guerra será travada apenas por profissionais, disse à nação em um discurso televisionado que as hostilidades na Ucrânia agora ameaçam a própria existência da Rússia. Segundo ele, o objetivo do Ocidente é enfraquecer, dilacerar e destruir a Rússia no final. E insistiu que a mobilização parcial era necessária para proteger a soberania, a segurança e a integridade territorial da Rússia. O discurso de Putin na quarta-feira refletiu uma recente mudança de foco na mídia estatal russa, que começou a culpar as perdas russas diretamente na OTAN, não na Ucrânia, travando uma guerra por procuração contra ela, a maior fornecedora de armas para a nação em guerra. Meses atrás, Putin havia alertado os Estados Unidos. Caso mísseis ou foguetes de longo alcance chegassem na Ucrânia, o território russo estaria comprometido, e o resultado seria uma guerra devastadora por toda a nação vizinha. E após avaliar a situação, todos os envolvidos seriam penalizados, e a guerra transfixaria a Europa. Com a nova mobilização militar e possível referendo a favor da Rússia, os Estados Unidos e a OTAN podem abrir nova sessão e enviar mísseis e outros armamentos com capacidade de atacar alvos acima de 300 quilômetros, o que poderia dar tempo para o Ocidente se mobilizar e preparar grandes ofensivas, enquanto usaria a Ucrânia como escudo. A guerra em andamento é cara e localizada, mas tende a ser absolutamente devastadora, conforme a ameaça nuclear cada vez mais presente nos discursos de Putin. O presidente russo, cujas forças foram acusadas de comprometer a segurança em uma usina nuclear ucraniana de Zaporizhia, atacou o Ocidente por ameaçar usar armas nucleares contra Moscou. Alguns altos funcionários dos membros da OTAN fizeram comentários de que pode ser possível e aceitável usar armas de destruição em massa contra a Rússia, ou seja, armas nucleares. O ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, em comentários televisionados após o discurso de Putin, disse que a Rússia mobilizará 300 mil reservistas e insistiu que a mobilização não afetará os universitários. Segundo Shoigu, braço direito de Putin, temos um recurso maciço de mobilização daqueles que serviram, possuem experiência de combate ou habilidades militares especializadas. O ministro da Defesa insistiu ainda que os atuais recrutas continuarão fazendo seu serviço militar na Rússia, talvez um tom para justificar as perdas em Kharkiv e no sul da vizinha.
O área militar analisou a situação e acredita-se que grande parte das reservas convocadas será proveniente da faixa oeste da Rússia. O Distrito Militar Russo Oeste dispõe de um dos maiores conglomerados militares da Rússia. Em sua porção limítrofe com a Europa, é a área de Moscou, um dos mais temidos distritos. Trata-se da casa das frotas de ataque aéreo do exército russo, frotas e caças de combate táticos operacionais acomodados em Moscou, São Petersburgo, Kaliningrado e Voronezh, exércitos de artilharia, infantaria e cavalaria muito bem distribuídos em centenas e milhares, pelos mais de 480 quilômetros de linha de frente a leste da Ucrânia. Toda a região de Belgorod, por exemplo, possui diversas baterias e sistemas de defesa antiaérea de curto alcance, Pantsir-S e S-400 de longo alcance, capaz de interceptar alvos a 40 km e 400 km, respectivamente, neutralizando possíveis ataques de longo alcance da Ucrânia com armas dos Estados Unidos no futuro. Ainda em seu discurso televisionado, Putin disse que gostaria de lembrar aqueles que fazem declarações de blefe da nação russa. Nosso país também possui várias armas de alto impacto, em alguns aspectos mais poderosas que as dos países da OTAN. Em caso de ameaça à integridade territorial de nosso país, certamente usaremos todos os meios à nossa disposição para proteger a Rússia e o nosso povo. Isso não é blefe. O presidente russo também deixou claro que a anexação de partes do leste e sul da vizinha estava em andamento depois que governos estabeleceram referendos para este fim de semana para carimbar a anexação. Falando contra autoridades ucranianas, Putin destacou, abre aspas, não podemos e não temos o direito moral de entregar nossos entes queridos para serem mortos. Não podemos ignorar seu desejo genuíno de decidir seu próprio destino. Feche aspas. Pouco depois da dissolução da União Soviética, a Rússia contava com um contingente de aproximadamente 1.900.000 militares na ativa, caindo progressivamente até 2014, ponto central que fez Vladimir Putin iniciar o programa de modernização de suas forças armadas, principalmente da esquadra russa, que ele possui muito afeto. Atualmente, estima-se que a Rússia possua algo em torno de 1.400.000 militares na ativa, contabilizando paramilitares e funcionários com capacidade de ser usados para fins de guerra. A mobilização da reserva pode angariar muita força para a segunda maior potência militar do planeta. Acredita-se que as Forças Armadas russas podem contar com 2 milhões de reservistas em faixa etária adequada que muda com o passar de cada ano. A esmagadora maioria dos homens russos atende aos critérios listados por Shoigu, já que milhões fizeram serviço militar obrigatório após o ensino médio e aqueles que receberam adiamentos para obter diplomas universitários foram matriculados em cursos obrigatórios que lhes deram habilidades militares e patentes de oficiais subalternos. A maioria dos homens russos formados em engenharia ou comunicações poderiam agora ser convocados para servir na Ucrânia. O choque inicial que muitos russos sentiram quando Putin lançou a invasão em fevereiro diminuiu nos últimos meses, à medida que a guerra desaparece em segundo plano para muitos russos que vivem nas grandes cidades. O Kremlin até agora confiou em soldados profissionais, aqueles de carreira e recrutas de regiões empobrecidas que foram atraídos para se juntar ao exército pela perspectiva de aumento salarial. A decisão de Putin de convocar centenas de milhares de homens em toda a Rússia quebra o pacto tácito entre o presidente russo e o povo russo, no qual o Kremlin não exigia participação ativa do público em suas campanhas militares ou incursões de política externa. Muito provavelmente, os próximos passos do Kremlin será avaliar criteriosamente voos para homens e mulheres entre 17 a 52 anos. Trata-se da faixa etária expansiva das reservas elegíveis, incluindo soldados com menos de 42 anos, oficiais subalternos com menos de 47 anos, coronéis com menos de 57 anos e outros oficiais superiores com menos de 52 anos.
A Rússia e o Ocidente se negam em sentar-se à mesa de negociações e impor cessar-fogo no conflito. Estão empurrando a Europa para uma guerra de fogo devastadora e muito breve, com um método mais doloroso, unicamente presenciado pelos ataques americanos contra o Japão em 1945 e visto somente em filmes. Nossas análises e informações seguem diariamente. Se possível, conto com a sua colaboração doando qualquer valor para a nossa chave Pix, canal areamilitaroff@gmail.com. Até o próximo vídeo.